Boa noite. Está começando mais um Estúdio Veja, transmitido ao vivo na nossa página de Veja, no Facebook. Eu estou substituindo o Silvio Navarro, que hoje não pôde participar, e vou conversar com o Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Augusto. É uma honra. Vamos lá. A honra é minha. Então vamos começar. Vamos tratar resumidamente das principais notícias das últimas horas e começamos, evidentemente, por mais uma entrevista de Dilma Rousseff. O que é que você achou da entrevista, Felipe? A primeira coisa que vem à cabeça, mais uma vez, sempre que a Dilma abre a boca, é como que ela pode ter sido a presidente da República do país. É verdade. É verdade. É sempre um desastre, os próprios petistas consideraram um desastre aquela entrevista que foi dada no mesmo dia da sessão preliminar do julgamento da chapa Dilma Temer de 2014. Ela veio com aquela história do banheiro, sobre o aviso que o Marcelo Odebrecht disse no depoimento, que deu a ela num encontro no México sobre as contas da campanha estarem contaminadas. Ela disse que fez o que devia fazer, fez o que devia fazer. Fez o que devia fazer numa sala reservada, estava apressada, e aí não entendeu patavina do que o Marcelo Odebrecht disse, niente, né? Que agora ela fala, além de francês, ela fala italiano também. É impressionante, uma poliglota, Dilma Rousseff, e ela se atrapalha, parece, em todas as línguas. E depois ela vai acabar tendo que dizer que deu essa entrevista logo depois de ir ao banheiro e apressada também, porque ela acabou dando um grande tiro no pé quando ela disse o seguinte, até separei o trecho aqui. E como o Temer não tem nada a ver com isso? Na campanha, ele arrecadou 20 milhões de um total de 350 milhões de reais. Nós pagamos integralmente todas as despesas dele. Assumiu a culpa. Exatamente. Jatinhos, salários de assessores, advogados, hotéis, material gráfico, inserções na TV. Quer dizer, ela praticamente assumiu que o comitê financeiro ali dela foi o responsável pelo grosso da arrecadação da campanha e que custeou as despesas do Temer, o que corrobora, o que confirma a tese ali da defesa do Temer de que ele não teve responsabilidade objetiva sobre as irregularidades da campanha. Agora, então, Felipe, ela passou meses dizendo que não quis saber de dinheiro, não acompanhou a movimentação. A cabeça da Dilma é meio complicada, né? É o que você disse. O grande mistério é como é que o Brasil sobreviveu durante 5 anos a uma coisa dessas, né? Exatamente, e ela cita números, né? Ela finge que não sabe de nada, depois cita números, finge que não tinha a menor relação com o Marcelo Odebrecht, mas trata ele ali com uma certa intimidade, fala do jeito Marcelo. Ela fala, por exemplo, que ele deu 39 milhões, o que corresponde a 8% do total arrecadado, mas ela não tem nada a ver com a movimentação de dinheiro. E na prática confirmou também o encontro, quer dizer, confirmou o que ele disse, mas ela se faz de sonsa, até porque é verossímil, né? Porque a Dilma, ela tem essa imagem de topeira tão grande que ela dizer que não entendeu nada e tal, tem até para algumas pessoas alguma verossimilhança. Eu nunca sei quando ela está sendo, quando ela é sonsa, se ela é sonsa ou se ela se faz de sonsa. Exatamente. Agora ela fez, Felipe, uma ofensa grave ao Marcelo Odebrecht, essa que você mencionou, porque ela diz assim, né? Quando voltei, está lá o senhor Marcelo nessa sala. Ele começa a falar comigo do jeito Marcelo, tudo meio embrulhado. Ela. E eu, numa pressa louca, olhando para ele, não entendi patavina do que ele falava. E aí veio essa expressão que ela conseguiu aprender na viagem à Itália. Niente. Eu acho que nenhuma das acusações contra o Marcelo Odebrecht foi tão ofensiva quanto a Dilma dizer que ele fala embrulhado. Ele fala embrulhado, exatamente. Agora, ela, a certa altura, nessa resposta, nesse episódio espetacular do banheiro, ela fala o seguinte, com uma intimidade que parece que o Brasil inteiro sabe quem é, né? Ele disse que contou que tudo que poderia ocorrer contaminação, mas eu não tinha conta no exterior. Se o João tinha, o que eu tenho com o João? Por que eu teria que saber? Pois bem, ela vai saber o que tem a ver com o João Santana na delação, nas revelações que farão João Santana e Mônica Moura.
Queria que você comentasse esse assunto também, Felipe. Exatamente. Foi até engraçado como surgiu a confirmação da delação. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Foi na própria sessão de julgamento da chapa no TSE que o procurador eleitoral Nicolau Dino, ele disse que se era para ouvir o Guido Mantega, como queriam os petistas, que nós ouvíssemos também, então, como novas testemunhas no processo, o João Santana, a Mônica Moura e o André, que é um funcionário do casal. E os petistas não esperavam por isso, né? Eles queriam o Guido Mantega para negar os depoimentos do Marcelo Odebrecht e acabaram tendo que levar o João Santana e a Mônica Moura. E aí o Nicolau Dino revelou que acabaram de concluir a delação premiada, que foi submetida ao STF, soltou essa bomba lá com a maior naturalidade do mundo. Ninguém sabia dessa notícia. E aí a Luciana Lócio, que é ministra da Dilma no TSE, foi advogada da campanha da Dilma de 2010 e foi colocada lá no Tribunal Superior Eleitoral pela Dilma, tentou fazer o possível para vetar essa oitiva das novas testemunhas, que o tribunal aceitasse só o Mantega, mas o Fux deu um chega para lá nela e ela acabou vencida, felizmente. Então, vai haver os depoimentos do João Santana e da Mônica Moura no TSE e vamos saber também o conteúdo da delação premiada deles. Felipe, eu estou confuso agora e certamente vários espectadores estão. Eu queria que você me dissesse as revelações, alguma revelação do João Santana ou da Mônica Moura já foi divulgada ou não? Ainda não se sabe o que ele contou? Não, se sabe muita informação de bastidor, né? Primeiro começa que ele vai poder confirmar os pagamentos feitos no exterior, que foram relatados certamente pelos vai ter de confirmar, claro. Exatamente, foram relatados pelos depoimentos dos executivos da Odebrecht. Então, os pagamentos feitos no exterior para ele próprio, inclusive, né, para as campanhas da Dilma. Deve relatar aí como ele foi pago também pela Odebrecht para fazer essas campanhas internacionais nesses países de aliados do PT, onde a Odebrecht também tinha interesse em ter obras, em conseguir financiamento do próprio BNDES, né? Porque os pagadores de impostos brasileiros estão aí financiando essas ditaduras ou proto-ditaduras aliadas do PT, aqueles parceiros deles lá no Foro de São Paulo. E o João Santana vai poder expor tudo isso, como ele foi pago por fora, vai causar um tumulto internacional na América Latina. E o João Santana, né, Felipe, ele desembarcava depois do batalhão precursor liderado pelo Lula, que é o nosso camelô de empreiteiro. O Lula baixava lá, fazia uma palestra secreta, depois se reunia com o presidente, mais algumas semanas chegava o marqueteiro João Santana para eleger, inclusive, um ditador que está no poder há 39 anos, se não me engano, lá em Angola, e que vence as eleições por 103%, né? Por causa da margem de erro que oscila para cima. É 100 mais 3, 100%. 103. Esse negócio das palestras, forjadas ou não, é um negócio cinematográfico, sabe? Tem que ter um filme para mostrar o sujeito ser pago para fazer uma palestra sobre a fome no mundo, no lugar onde a empreiteira tem interesse, para depois da palestra ter uma reunião secreta ali com as autoridades do país para poder confirmar aquela parceria do país com a obra da empreiteira e depois com o financiamento do Banco de Desenvolvimento aqui do Brasil. Quer dizer, é uma articulação internacional ali para fraudar a democracia também, né? Porque é dinheiro por fora nas campanhas eleitorais. E ainda tem aí noticiário de bastidor mostrando que o Lula fez em 2000, que o João Santana teria dito nessa delação que o Lula fez um acerto em 2008 com o Pedro Novis, que era o então presidente da Odebrecht, o antecessor do Marcelo Odebrecht, e aí que a Odebrecht começou a pagar o João Santana. E que no ano seguinte, eu tinha anotado aqui, o Marcelo Odebrecht assumiu o comando e aí ele depositou 200 milhões nessas contas correntes, que a gente está ouvindo falar muito das planilhas italiano, que era associado ao Antônio Palocci, pós-Itália, associado ao Guido Mantega e amigo ao Lula. E depois o João Santana começou a receber dinheiro desse caixa, né, dessas contas correntes, e parece que recebia até em espécie, mochilas de dinheiro. Quer dizer, é um esquema criminoso e vai ser bom saber todos os detalhes dele. Agora, Felipe, interessante é o seguinte, ele inevitavelmente, o casal, né, a Mônica e o João, inevitavelmente eles vão ter de falar das campanhas no exterior, algumas realizadas aqui perto, né, nos nossos vizinhos bolivarianos.
República Dominicana, Nicarágua, por exemplo, e tal. Todas também negociadas pelo Lula. A delação da Odebrecht, as revelações da Odebrecht sobre o que foi feito nesses países, têm provocado crises, manifestações da oposição. Os governos arranjaram um problema de bom tamanho. A coisa vai ficar muito pior com as revelações do João Santana, você não acha? Sem dúvida, vai ficar muito pior. Eu espero que a oposição nesses países faça um bom trabalho, exigindo as investigações e que as pessoas que estão eleitas, que foram eleitas dessa forma, com dinheiro sujo, dinheiro de caixa 2, elas sofram também processos de cassação, processo de impeachment, o que for necessário dentro da Constituição de cada país. E também é bom lembrar que tem também informação de bastidor de que o João Santana está dizendo que o governo da Dilma avisou que ele seria preso, né? Quer dizer, já tinha circulado essa informação meses atrás, que parece que a ordem teria vindo da Dilma, mas foi outra pessoa que deu. Se ficar realmente confirmado que veio uma ordem da Dilma de que ele seria preso, isso é obstrução de justiça e isso vai dar cadeia para Dilma Rousseff. Não adianta alegar depois que deu a ordem logo depois de sair do banheiro, não vai adiantar. Ô, Felipe, sabe uma coisa que me angustia como jornalista já há bastante tempo? Queria dividir aí essa preocupação aí com você. O marqueteiro, eu já ficava espantado com um marqueteiro como o Duda Mendonça, que mora em Salvador ou na praia. Aí o sujeito vem para São Paulo, elege um prefeito como Paulo Maluf, depois elege o Pita. São duas fraudes que ele ajudou a eleger sem morar aqui. Quer dizer, não tem o menor compromisso com o que vai acontecer com o povo de São Paulo. Exato. Agora, como mostra o exemplo do João Santana, eles fazem isso em outros países. Quer dizer, nós, jornalistas, temos o direito de ir para um outro país, começar a escrever para eleger um cara que não vale nada, nós sabemos, e depois voltarmos ao nosso país e que eles herdem o problema que nós ajudamos a criar. O que você acha dessa gente? Essa gente não tem nenhum escrúpulo, né? As próprias entrevistas do João Santana já demonstravam isso. Eu me lembro de uma entrevista à Folha que ele deu em 2006, se eu não me engano, depois das eleições, e ele reconhecia ali, por exemplo, o sucesso de algumas privatizações feitas pelo Fernando Henrique, como os pobres hoje têm celulares, por exemplo, em função da privatização da telefonia, mas dizia que no imaginário da população a privatização ficou, graças, né, claro, àquela campanha de propaganda petista, como uma coisa ruim. Então ele fazia com que a campanha do Lula, da Dilma, depois também, né, pisasse nessa tecla, né? Insistisse nessa tecla de que os adversários iam privatizar tudo, mesmo que fosse mentira. Ele sabia que era mentira. Sabia que estava mentindo. Mas ele sabia que estava mentindo, sabia que a coisa era boa, mas tocava naquele ponto. Quer dizer, é difícil aí falar em moral para esse pessoal de marketing, né? E isso aí, esse escândalo internacional, quer dizer, o sujeito não vai viver aquilo que ele está trabalhando para, né? Ele depois pode voltar para o seu país e viver a vida dele sem nenhum compromisso com aquela propaganda enganosa que ele está fazendo. É o retrato aí do trabalho desse pessoal, né? Felipe, agora você vai me ajudar a decifrar outro mistério. O que é que anda acontecendo neste momento, né, são 7h30 quase, oposicionista Renan Calheiros? O que deu na cabeça dele? Ele agora veio para a oposição, né? Ele fez essa transição também no governo Collor, ele era líder do governo, depois apoiou o impeachment. O Renan está sempre indo para o lado que melhor favoreça ele no momento, né? E ele deixou a porta aberta, inclusive, com o pessoal da atual oposição, com o PT, fez aquela articulação com o Lewandowski no processo de impeachment para não tirar os direitos políticos da Dilma. Então ele é sempre muito bem recebido do lado do PT. E agora o Renan Filho, hoje, o governador de Alagoas, que é filho do Renan Calheiros, divulgou uma pesquisa interna mostrando que o Michel Temer tem 90% de rejeição lá no estado de Alagoas. Então o Renan está querendo assumir também um lugar de oposição, porque ele depende também dos votos do estado de Alagoas para ser reeleito senador. Ele deve estar morrendo de medo de perder o foro privilegiado, tem mais de 12
processos no Supremo Tribunal Federal e também pelos motivos de que ele não está conseguindo emplacar nenhum aliado na máquina pública. O Temer emplacou aliados de outras pessoas, ele não está tendo a mesma influência que ele tinha como presidente do Senado agora como senador, então ele está aí com todos esses motivos e escrúpulo para o Renan nunca foi problema e ele também nunca se deu muito bem com Michel Temer. E agora Perfeito. O Temer está tentando acessar diretamente os senadores do PMDB sem ter que passar pelo Renan. Ele sabe que tem alguns ali que são que não vão passar para o lado dele, como Cátia Abreu, Requião, que são praticamente petistas dentro do PMDB, e outros ele sabe que estão querendo ali cargos em troca de apoio, e ele talvez negocie aí no varejo para driblar o Renan. O assim Renan, a política brasileira. Eu acho que o Renan também é um cara que percebeu, como todos, porque as evidências são muito veementes, né? Percebeu que o Brasil mudou, mas ele não quer acreditar que mudou. Ele já está, essa dualidade do Renan, uma hora ele percebe que a coisa está ruim, na outra ele fica bancando o ator no velho estilo. Eu acho que não vai dar certo. Agora eu queria, Felipe, nós estamos encerrando o nosso programa, eu queria saber se você tem mais algum assunto a abordar. Acho que você tinha, sim. Eu ia falar rapidamente o STF proibiu a greve de policiais militares. A gente falou disso aqui várias vezes no programa, é um assunto que divide também o pessoal na internet, mas lei é lei, e a lei está lá proibindo a greve de policiais militares. O STF apenas confirmou isso, porque antes as decisões valiam para ações individuais, agora tem força vinculante, todas as instâncias terão de obedecer, e faz parte da profissão, porque não dá para deixar a população abandonada à mercê dos bandidos. Infelizmente, no Brasil tem uma bola de neve de problemas em função da irresponsabilidade fiscal do governo federal, da irresponsabilidade fiscal dos estados, da falta de atenção à segurança pública, mas o STF também colocou ali uma cláusula de que o poder público tem que ouvir as reivindicações da classe, e é preciso haver realmente negociação, é preciso dar atenção à polícia, mas realmente nada justifica deixar a população à mercê dos bandidos. No caso do Espírito Santo, por exemplo, mais de 100 pessoas foram assassinadas, aumentou em 4 vezes o número de assassinatos no período da greve. Aqui no Rio tem um pessoal rebelde que está querendo manter a greve mesmo, apesar da decisão do Supremo, mas é uma decisão acertada, a primeira ali, mais importante talvez, do Alexandre de Moraes, que divergiu do voto do Fachin, e ele é um cara de segurança pública, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, e ele é muito rigoroso realmente em assuntos de criminalidade, e acho que está fazendo certo. Felipe, como sempre, foi um prazer conversar com você. Estaremos de volta daqui a alguns dias. Prazer é meu, Augusto. Vamos com tudo e até a próxima. Termina agora mais um Estúdio Veja. Fique por aqui porque a programação não para. Agora você fica com Nicole Fusco e as notícias e as principais notícias do dia no Giro Veja. Boa noite. O governo federal anunciou nesta tarde que vai adotar a dose única de vacina contra a febre amarela. A decisão segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Até então, o governo pedia que as pessoas tomassem uma dose da vacina e depois de 10 anos recebessem mais uma aplicação de reforço. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o direito de greve para policiais é inconstitucional. Os ministros julgaram um recurso apresentado pelo estado de Goiás, que questionou a legalidade de uma greve de policiais civis. A partir de agora, todos os casos devem ser interpretados dessa forma. No cenário internacional, os Estados Unidos ameaçaram tomar uma atitude unilateral em relação ao ataque químico na Síria, caso a ONU não resolva a questão. Pelo menos 70 pessoas, entre elas 20 crianças, morreram no ataque que aconteceu ontem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o governo do ditador sírio Bashar al-Assad e disse que o ataque ultrapassou vários limites. Os desdobramentos desse caso e outras notícias você acompanha em veja.com.